Boa noite, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais um estudo da palavra do Senhor. Que o Senhor nos abençoe nesta noite de domingo, né? Hoje, atrasado, estudo. Mas estou aqui para trazer o que o Senhor me entregou esta semana, para trazer sábado. Como eu não deu para me trazer sábado, vou trazer hoje. Então, o título do nosso estudo de hoje é: Quem é a Rainha dos Céus? Quem é a Rainha dos Céus? Vocês já ouviram falar da Rainha dos Céus? Então vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado, Pai, por mais um domingo, por mais um dia de adoração na sua casa, pelos teus filhos e servos. E obrigado por um dia abençoado. Te rogamos que o Senhor nos dê uma nova semana de alegria na tua presença, Pai. Que o Senhor proteja cada um de nós e da nossa família e os teus filhos em geral. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Então, vamos para o nosso estudo. Quem é a rainha do céu, dos céus? Não é do céu, porque no céu não existe rainha. Mas aqui é dos céus. Porque Deus proibiu o seu povo de fazer para si imagem de escultura para adorarem. Por que Deus proibiu isso? Em Gênesis 1, 26, nos diz o seguinte, versículo 26 de Gênesis, capítulo 1. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Então, no versículo 26 de Gênesis 1, vemos Deus, o Todo-Poderoso, né, falando para si mesmo, em três partes ou pessoas, como queiram dizer. Ele diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, Deus aqui resolve fazer uma criatura que fosse a imagem dele e a sua semelhança. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança para um objetivo: dominar as outras criaturas que ele, Deus, havia criado. Então, Deus criou muitos seres nesta terra que ele deu forma, porque estava sem forma e vazia. Deus deu forma, Deus deu a sua luz para esta terra, este planeta Terra que estava sem forma e vazia, e criou muitos seres. Mas aí Deus, ele queria que alguém cuidasse, governasse, dominasse estas criaturas que ele havia criado. Então ele disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O homem era a imagem e semelhança do Deus Todo-Poderoso, neste planeta chamado Terra, para dominar todos os moradores deste planeta, sob a direção do Pai, né, de Deus. No versículo 27 nos diz que Deus criou uma família. Então, versículo 27 do capítulo 1. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou.
Então Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Então Deus criou. Seja bem-vindo, Maria Sabino, que o Senhor te abençoe. Então Deus criou para governar, para dominar os outros seres deste planeta Terra, que estava sem forma e vazio, e estava em trevas, né? Que as trevas vinham do abismo de escuridão, né? Que é o pecado dos seres que estavam presos lá no abismo, que nós sabemos que eram os anjos caídos. Então Deus criou um ser que fosse a imagem dele e a semelhança dele para cuidar deste planeta chamado Terra. Deus deu forma a um planeta que não tinha forma, porque já existia, né? Só estava sem forma e vazio. Deus deu luz, a sua luz, a um planeta que do seu abismo saía trevas, ou melhor, estava cheio de seres mortos, seres em prisão, devido aos seus pecados, devido à sua rebelião ao seu Criador lá no céu. Então, estes eram os anjos caídos, e eles estavam presos no abismo deste planeta chamado Terra. Então, quando eles foram jogados para essa terra, a terra ficou sem forma e vazia. E não havia luz e nem vida neste planeta. E Deus resolveu dar forma à terra, dar luz, a sua luz à terra, e criar vida neste planeta. E colocou um ser que fosse a imagem dele, a semelhança dele, para cuidar de toda a sua criação. Deus criou vida em um planeta que era vazio de vida, um planeta onde só existia mortos no seu abismo. Gênesis 1, versículo 3, que diz assim, Gênesis 1:3, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Quer dizer, o planeta vivia em trevas, não tinha luz, só tinha trevas saindo do abismo. E o versículo 25 diz, e fez Deus as feras da terra, conforme a sua espécie, o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Então Deus criou seres na terra, Deus criou seres nos ares, Deus criou seres nas águas. Deus povoou o planeta Terra com plantas, com árvores, com animais selváticos, com animais terrestres, com animais aquáticos, com animais marinhos e com animais que voam, né, nos ares. Então, depois de Deus dar forma a este planeta, dar luz a este planeta Terra e criar todo tipo de vida neste planeta, então ele decidiu criar um ser para governar este planeta. Um ser que dominasse sobre todas as outras criaturas existentes neste planeta. Tanto as criaturas visíveis, peixes, aves, animais terrestres, como os seres que estavam no abismo e que eram seres espirituais, seres que, devido à sua rebelião a Deus, no mundo espiritual, foi jogado para a terra e a deformou, e também trouxe a escuridão para a terra. É escuridão que vinha do abismo onde estes seres foram presos. Então, os demônios, né, que são os anjos caídos, eles estão presos no abismo, e eu já dei estudo sobre isto, né? Os estudos antes, vocês podem ver aí,
que eu falo sobre Deus, sobre as partes de Cristo. Então, eu falo muito sobre estes demônios que estão nos abismos. Depois que Deus deu forma a este planeta, e a forma deste planeta é a forma, preste atenção, a forma da Terra. A forma da Terra não é redonda e nem quadrada. A forma da Terra que o Senhor me falou é esta bem aqui. É a forma da barriga de uma mulher grávida de 9 meses. Esta é a forma da terra. A terra estava sem forma e vazia. Então Deus deu forma a esta terra. E a forma que Deus deu a esta terra é a forma da barriga de uma mulher de 9 meses de grávida. Essa é a forma da terra. Depois de Deus dar a forma oval. Então, a barriga de uma mulher de 9 meses é uma forma oval. Ela não é redonda e não é quadrada. A forma oval também é a forma de uma cruz. Então, a forma da barriga de uma mulher é a forma da vida. É a forma da terra, onde Cristo preenche toda ela, mas também é a forma da cruz, onde Cristo morreu, porque o ventre da mulher representa o planeta Terra. Então preste atenção, esta revelação. Depois de Deus dar a forma oval à Terra, então ele também trouxe a sua luz a este planeta, que vivia em trevas, que vinha do abismo. Então preste atenção à revelação. Deus não criou o planeta Terra para viver em trevas, para viver na escuridão. Por isso Deus disse: haja luz, e houve luz. Agora o planeta Terra já tinha a luz de Deus nele, a luz que Deus criou. Lá no versículo 3, é a luz chamada Cristo. É a luz chamada Palavra de Deus, alumiando, dando vida a este planeta. A luz de Deus é a sua palavra, a verdade. As trevas é a mentira, e a mentira sai do abismo para toda a terra. Pois a mentira vem dos espíritos que já vivem nos abismos da terra. Aí você vai ler em João 1, do 1 ao 5, versículo 5 de João nos diz o seguinte. João, do versículo 5, que nos diz assim. João, os irmãos já conhecem estes versos, mas pode ser que alguém que vai ler pela primeira vez, ou vai ouvir pela primeira vez, não conheça. Versículo 5 diz assim: e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Então, a luz aqui é Cristo, é a palavra encarnada. E as trevas é a palavra da mentira, do diabo, que estava operando no tempo que Jesus veio em forma humana, encarnado. Então, as trevas estavam dominando todo o mundo. Então, quando a luz de Deus, que é a palavra dele encarnada, que se tornou um ser humano, brilhou nesta terra, as trevas tiveram que desistir. Aqui em João 8:12, nos diz o seguinte, João 8:12, ainda em João, né? João capítulo 8, versículo 12, nos diz assim: falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida.
Então, Jesus é a luz da vida. Por quê? Porque é a palavra de Deus. A palavra de Deus é que alumia os nossos pensamentos, o nosso entendimento. É ela quem guia os nossos passos para Deus. No Salmo 119, 105, nos diz o seguinte: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, a palavra de Deus é luz. Então, quando em Gênesis 1:3 diz haja luz, é a palavra de Deus operando, brilhando nesta terra onde só existia trevas, onde só existia escuridão, onde só existia mentira, onde só existia engano. Agora a terra que antes estava sem forma e em trevas e estava sem vida, agora estava na luz, tinha forma e forma da vida, forma da barriga de uma mulher grávida de 9 meses, a forma da vida, vida que nasceu desta terra. Esta vida é Cristo. Então, a barriga da mulher de 9 meses, grávida de 9 meses, representa a forma da terra, representa a forma da vida, representa a vida fluindo desta terra. Deus fez tudo muito bom, Deus fez tudo para ser eterno, mas se o homem não desobedecesse a sua palavra, então se o homem não tivesse desobedecido a palavra de Cristo, ainda hoje ele vivia na terra boa, juntamente com a sua descendência. Mas como o homem pecou, tudo mudou. No versículo 26 de Gênesis 1, Deus resolve criar um ser para cuidar de tudo aquilo que ele, Deus, criou nesta terra. E este ser iria ser o líder, ser o dominador deste mundo perfeito e belo. Então Deus fez um ser que era a imagem e semelhança dele para dominar, para governar este mundo, esta terra, este planeta Terra. Deus iria criar um ser que seria a sua imagem e a sua semelhança. Então Deus resolveu fazer a imagem dele e a semelhança dele para governar o novo planeta que ele havia dado forma, botado luz nele e criado vidas, né? Deus iria colocar neste mundo para governar, para dominar outras criaturas, um ser que era a imagem e semelhança de Deus. Mas ele não era Deus, mas somente a sua imagem e semelhança. Então esse ser não era Deus, ele era apenas a imagem e semelhança de Deus. Aqui em Gênesis 2:7, Deus do pó da terra cria o corpo deste ser. Então Deus pega o pó da terra com as suas próprias mãos e vai formando o corpo deste novo ser que ele, Deus, está criando para colocar nesta terra que ele deu forma, deu luz e criou muitas vidas. Agora ele está criando do pó dessa terra, terra boa, terra santa, um ser para cuidar, para governar, para dominar esta criação que Deus fez. Este foi o primeiro corpo humano criado por Deus. Foi do pó da terra. Todos os seres humanos são criados do pó da terra. No Salmo 139, os versos do 13 ao 16,
nos diz o seguinte, Salmo 139, os versos do 13 ao 16, nos diz assim. Salmo 139, versículo do 13 ao 16, nos diz assim: Pois possuíste os meus rins, cobriste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui feito, e entretecido nas profundezas da terra. Preste atenção. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Então, o que o escritor deste salmo está dizendo? Que no ventre da mãe dele, Deus criou todo o seu corpo. E o interessante é que ele diz, não é? O versículo 15, os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui feito entretecido nas profundezas da terra. Então, a barriga da mãe é comparado com a Terra, com o planeta Terra. Quando a criança já está nos seus 9 meses, ela ali tem a forma do planeta Terra. Davi nos revela como é que Deus cria no ventre da mulher o corpo da pessoa. Então, do mesmo jeito que Deus criou Adão, o corpo de Adão, né, fez um boneco do pó da terra. Nesse tempo não tinha mulher, era a terra. Então, do mesmo jeito, Deus cria na barriga da mãe, que é comparado com o planeta Terra. Deus faz do mesmo jeito, parte por parte, órgão por órgão, e escreve todos os seus dias, todos os dias em que esta pessoa que ele está criando irá viver nesta terra, fora da barriga da sua mãe. Ele vem para esse planeta Terra visível, né? E antes que ele nasça, Deus já escreveu todos os seus dias. Antes mesmo de ele existir, já está tudo escrito. Então, em Jó 1:21, Deus, através de Jó, nos revela quem é a mulher e o que o ventre dela representa. Então, vamos lá para Jó, capítulo 1, versículo 21. Jó 1:21 nos diz o seguinte: E disse, nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Nu saí do ventre da minha mãe, nu saí da barriga da minha mãe. Mas ele diz ele revela outra coisa. E nu tornarei para lá. Nu tornarei para a barriga da minha mãe terra. Nu saí da barriga da minha mãe humana, pessoa, ser humano. Barriga que representa a terra, o planeta Terra. Mas nu tornarei para lá, nu tornarei para a barriga da minha mãe terra.
terra literal, terra visível, não somente a barriga da minha mãe. Então, é isso que Jó aqui revela. A barriga da mãe é comparado com o planeta Terra. Em Gênesis 2:21 nos diz que em Gênesis 2:21 nos diz que para o Pai Eterno criar a mulher de Adão, Adão teve que dormir. Então, Deus fez cair um sono sobre Adão e ele dormiu. A ordem de Deus para Adão em Gênesis 2, do 16 ao 17. Então, Adão dormiu, da costela dele, Deus tirou a mulher, não é? A sua esposa. Então, foi tirada do osso, da costela, de uma das costelas de Adão, Deus fez a sua esposa. E em Gênesis 2, do 16 ao 17, Deus dá uma ordem para Adão. Deus dá leis para Adão. Aqui ele já tinha dado outras leis, né? Mas aqui nos versículos do 16 ao 17, ele dá a seguinte lei para Adão. Ele diz o seguinte: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente. Essas árvores eram as árvores para alimentar o corpo de Adão, o físico de Adão. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, as árvores que Deus fez para alimentar o corpo de Adão, o corpo da Eva, e a árvore da vida para alimentar todo o ser espiritual de Adão, ele podia comer, porque a árvore da vida estava no meio do jardim. Mas tinha outra árvore espiritual também, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida era a árvore espiritual. A árvore da vida é a palavra completa de Deus, toda a palavra. Mas a árvore do conhecimento do bem e do mal era só as leis de Deus. Era só as regras de Deus, que o homem não podia quebrar. E Deus disse: no dia que você comer, no dia que você quebrar as minhas leis, você morrerá. Então, esta foi a ordem de Deus para Adão. Se o homem desobedecesse a ordem de Deus, então ele iria morrer. O homem não poderia quebrar a ordem de Deus, as leis de Deus, como ainda hoje não pode quebrar as leis de Deus. Então, se ele quebrasse, ele morreria. Estaria morrendo espiritualmente e deixando de ser a imagem e semelhança de Deus. Então, se ele comesse, se ele desobedecesse a ordem de Deus, ele iria morrer espiritualmente e fisicamente, né? Então, o homem não poderia quebrar a lei de Deus, porque senão iria sofrer as consequências. As consequências era morrer espiritualmente. Então, e ele iria o quê? Deixar de ser a imagem e semelhança de Deus e caminhar para ser a imagem e semelhança do diabo, do maligno, né? Então, porque se ele desobedecesse a Deus, ele estaria obedecendo outra pessoa. E essa outra pessoa seria o Deus dele. É aí onde entra a adoração à imagem de escultura. Então, preste atenção. Se o homem que Deus fez a imagem e semelhança dele deixasse de servir a Deus, de obedecer a Deus, deixasse de ser guiado pelo Espírito de Deus para obedecer outra coisa ou pessoa, então ele deixaria Deus pelo aquele outro ser. Ele deixaria de ser a imagem de Deus para ser a imagem daquele outro ser. E foi isso que aconteceu lá no Éden. Então foi aí onde mudou tudo. Adão e Eva pecaram, então tudo mudou neste mundo, né?
O primeiro homem, Adão, teve o seu corpo do pó da terra. Foi feito com as próprias mãos de Deus, do Todo-Poderoso, né? Do todo de Deus, né? O Deus Pai, Filho e Espírito, que estava em uma só pessoa, criando o homem e toda a criação, né? Então, em Gênesis 1, do 1 ao 3, João 1, do 1 ao 5 e o verso 14. Deus fez Adão parecido com ele em Deus, com um espírito, com uma alma e com uma palavra, com um corpo. Então, a palavra é o corpo. Então, eu estou falando com vocês através do meu corpo. Então, o nosso corpo tem 5 sentidos. Tem o paladar, que é a língua, que traz a voz, né, que traz a palavra. Tem os olhos, tem o olfato, tem o tato, né, e tem o ouvido, a audição. Então, são 5 sentidos, e cada um desses sentidos, eles nos revela algo, né, deste mundo externo para o mundo interno, o nosso mundo interno. Então, o nosso corpo, ele traz a informação deste mundo externo para a nossa alma e o nosso espírito. Já expliquei em outros vídeos. Em Gênesis 2, 7, nos revela que Deus soprou dentro deste boneco de barro um espírito e uma alma, partes que veio de dentro de Deus. Então, preste atenção. Deus fez um boneco de barro. E esse boneco de barro tinha olho, mas não via. Tinha boca, mas não falava. Tinha nariz, mas não sentia cheiro. Tinha olhos, mas não via. Tinha ouvido, mas não ouvia. Tinha pele, mas não sentia nada. Então, era apenas um boneco. Era apenas uma obra de arte que Deus fez. E Deus não queria um boneco. Deus queria uma criatura. Então, o que foi que Deus fez? Ele soprou nas narinas deste homem, deste boneco, o fôlego de vida, que é a alma que dá vida ao corpo, e o espírito deste homem que se comunica com o Espírito de Deus. Em Eclesiastes 12, 7, Salomão nos revela a realidade da criação do homem no Éden. Então, em Eclesiastes, Deus diz o seguinte: lá é revelado como foi que Deus criou, né, o homem. Lá diz assim, Eclesiastes, capítulo 7, versículos, Eclesiastes 12, 7, que nos diz assim: e o pó volte à terra, como o era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então, nós temos uma parte que veio da terra, criação de Deus, a terra foi criação de Deus. A nossa parte, corpo, físico, terreno, veio da terra. Mas o nosso espírito, a nossa alma, é espiritual, veio de Deus. Deus soprou de dentro dele a nossa alma e o nosso espírito, nossa alma, para dar vida ao nosso corpo. Nós sabemos que a nossa alma é a nossa mente, é o nosso intelecto, nossos pensamentos, sentimentos, etc. E o nosso espírito é a parte que se relaciona com o Espírito de Deus. Então, Deus fez um boneco, mas neste boneco ele colocou a vida. Deus deu vida para este boneco. E é por isso que esse boneco se tornou um
uma criação de Deus, uma criatura de Deus. Foi um ser que era a imagem e semelhança de Deus. Por quê? Porque esse ser tem um espírito, tem uma alma e tem um corpo. E o corpo é chamado de palavra. Cada um de nós tem a nossa própria palavra. E ela é pronunciada pela nossa boca, pelo nosso corpo. Então, o corpo do homem veio do pó da terra. Era apenas um boneco de barro. Para este boneco se tornar a imagem e semelhança de Deus, ele teria que ter um espírito e uma alma dentro dele para que tivesse uma palavra dentro dele e falasse aquilo que vinha do seu espírito e da sua alma e fosse semelhante ao Pai Eterno. Então Deus colocou uma alma dentro do nosso corpo e um espírito para que se comunicasse com o Espírito de Deus e uma alma para que se comunicasse com a alma de Deus, que é o Espírito Santo, e a palavra na nossa boca, que representa Cristo. Cristo é a palavra de Deus. Então, nós, guiados pelo Espírito de Deus, falamos a palavra de Deus através da nossa boca, que também faz parte do nosso corpo. Em Êxodo, capítulo 20, do 1 ao 5, nos diz o seguinte: Êxodo, capítulo 20, versículos do 1 ao 5, nos diz o seguinte. Vou ler aqui do versículo 3. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás. Porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. A única imagem. Seja bem-vinda, Verlênia. Verlênia. Quem está entrando no lugar da Verlênia? É Humberto? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Nossa amada Verlênia está com Cristo, né? Mas espero que seja você que esteja ouvindo, né, Humberto? Que o Senhor te abençoe e te proteja. Então, Deus aqui, dizendo para as suas criaturas não criar nenhuma imagem. Por quê? Porque quando você faz uma imagem de alguma coisa, você está fazendo uma imagem da criação de Deus. Para quê? Para você se prostrar diante dela, você está adorando aquilo que você fez. E quando você faz uma imagem de você mesmo e você se prostra, significa que você está adorando a você mesmo. Então, quando Deus fez um ser humano, a imagem e semelhança dele, não foi para Deus adorar aquilo, mas foi para aquele ser adorar a ele Deus, servir a ele Deus. Mas quando o homem faz uma imagem ou de outro ser humano, ou de uma outra criação de Deus, e se prostra diante dela, aquela coisa se torna o Deus dessa pessoa, e isto é abominação. Então Deus está dizendo: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás, não te prostrarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos,
até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Então, quem adora ídolos, quem adora imagem de escultura, está na iniquidade, e Deus não tolera e será castigado. Então, Êxodo 20, do 1 ao 5, Deus proíbe o seu povo de fazer para si imagem de escultura para lhe adorar. Deus está proibindo o povo que ele trouxe à vida, este povo que estava morto nos seus delitos e pecados, ele trouxe a vida, ele deu vida. Deus está proibindo este povo de fazer para si imagem de escultura e adorar. O homem que no Éden deixou o Deus da vida para adorar um Deus morto, que é o Satanás, que era a serpente, um Deus com D minúsculo, né? Que não tem corpo humano, a sua alma e espírito são mortos, porque os anjos caídos, eles só têm alma e espírito, não tem corpo humano. Então, eles são mortos porque são separados de Deus, não tem luz, porque a luz é a palavra de Deus em nós. Este Deus, com D minúsculo, para neste mundo de matéria ser adorado pelos seus, era preciso um corpo. E como ele não tem um corpo dele mesmo, nesta terra, como tem Deus, então Deus tem um corpo, né? Jesus é o corpo de Deus nessa terra. Então ele manda o povo dele fazer imagens de esculturas para adorar a ele. Então, toda vez que a pessoa faz uma imagem de escultura ou se ajoelha perante uma imagem de escultura para rezar, para pedir alguma coisa àquele ídolo ou àquela imagem, é a demônios que ela está pedindo, que ela está adorando, não a Deus. Entenderam? Então, também dos homens, para que os homens adorem, pensando que estão adorando a Deus, o Deus eterno. Mas eles, na verdade, estão adorando o próprio diabo, seres sem luz, sem vida. No Salmo 115, nos diz que estas imagens não têm vida. Tem boca, mas não fala. Tem olhos, mas não vê. Tem ouvido, mas não ouve. Tem nariz, mas não sente cheiro. Tem mãos, mas não apalpa. Tem pés, mas não anda. Quer dizer, apenas um boneco de barro. E não podem ser adorados. Não tem vida. Deus fez um boneco de barro chamado Adão. Mas Deus colocou a vida dentro dele. Fez ele a imagem e semelhança de Deus. Fez o homem com um espírito, uma alma e um corpo. Assim como Deus tem o espírito, que é o Pai. Deus tem uma alma, que é o Espírito Santo. E um corpo, que é o Filho, que é Cristo. Que é a palavra dele encarnada. Então, Deus fez o homem com o espírito, com uma alma e com um corpo. Então, nós somos a imagem e semelhança de Deus para adorar a Deus somente, também para cuidar, para governar a terra. Mas Adão entregou isto tudo nas mãos do inimigo Satanás, que é um ser que não tem corpo, mas que quer um corpo para ele possuir, e este corpo são o corpo daqueles que não querem Deus, né? Então, no Salmo 115, a gente vê lá falando sobre isto, né? Sobre as imagens de escultura que tem olhos, mas não vê, ouvido, mas não ouve, etc. Pois Deus não os fez, são feituras dos homens, inspirados por demônios. Então, estas imagens não vêm de Deus, mas sim dos homens, que têm a inspiração que vem de Satanás.
Então, nós, como filhos de Deus, nunca devemos nos prostrar diante de imagem alguma e nem adorar outra coisa de jeito nenhum. O único que devemos adorar é o nosso Deus. Em 1 Samuel 15, 23, Samuel diz para Saul: a rebelião é como o pecado de feitiçaria e obstinação, o apego às próprias ideias. Então, Samuel está dizendo para Saul: a rebelião é como o pecado de feitiçaria, de magia, né? E a obstinação, o pecado, o apego às próprias ideias. Então, a obstinação é o apego às próprias ideias. Aquilo que você pensa, aquilo que você imagina, não aquilo que Deus fala. Então, a pessoa que é assim, então o pecado da obstinação é como se fosse a idolatria. O pecado é como iniquidade e idolatria. Então, a rebelião é como a feitiçaria e a obstinação. O apego às próprias ideias é como o pecado de iniquidade e idolatria. Então, nós devemos ter cuidado com aquilo que estamos falando e acreditando, porque às vezes são só ideias nossas e não a palavra de Deus. A idolatria é a persistência da pessoa em servir mortos. É a persistência da pessoa servir somente um boneco de barro que não tem vida, mas que por trás dele tem um espírito de trevas recebendo esta adoração. Então, aquela imagenzinha que as pessoas estão se prostrando diante delas, dizendo que é um Deus sem ser, rezando, entregando seus sacrifícios, as suas ofertas, suas oferendas, e crendo que elas têm poder de fazer o que eles estão pedindo. Então, a quem está por trás daquelas ofertas, daquelas imagens, são demônios. Então, devemos ter cuidado. A imagem feita por mãos humanas é o próprio ser humano, deixando de adorar o Criador para adorar a criatura, e o ser humano deixando de adorar o Criador que do pó da terra lhe fez para o ser humano para o ser humano adorar a ele, Deus, não a ela mesma, não a pessoa mesma. Então, a pessoa que está adorando um ídolo é como se ele estivesse adorando ele mesmo, não a Deus. Quando uma pessoa se ajoelha diante de uma imagem, ela está zombando do Criador que fez um boneco de barro, e também essa pessoa está adorando a sua própria imagem, o seu próprio corpo, e também está adorando aos demônios, os deuses que através destas imagens recebem a adoração desta pessoa, que são demônios. Então, quando você está se prostrando diante de uma imagem de escultura, você está zombando de Deus, porque Deus fez você, Ele fez a mim, fez a você a imagem e semelhança dele, para que eu e você adorasse a ele. Mas quando uma pessoa faz um ídolo ou compra uma imagem e se prostra diante daquela imagem, é como se a pessoa estivesse
zombando de Deus e dizendo, oh, eu vou adorar eu mesmo. Então, é como se você estivesse adorando você mesmo. Aqui em Jeremias 7:18, Jeremias nos relata uma coisa muito interessante. Vamos lá. Então, Jeremias, capítulo 7, versículo 18, nos diz assim: os filhos apanham a lenha, os pais acendem o fogo, e as mulheres preparam a massa para fazerem bolos à rainha dos céus. Então oferecem libações a outros deuses para me provocarem a ira. Então, entenderam? Então, quando a pessoa faz um ídolo ou se ajoelha diante de uma imagem de escultura, ela está provocando a ira de Deus. Ela está zombando de Deus. E aqui o povo de Israel, povo de Deus, aqui estava fazendo. Por isso Jeremias diz o seguinte, não é? As famílias de Israel, dos judeus, povo de Deus, estava fazendo na nação de Israel o seguinte: os filhos ia procurar a madeira, a lenha, os pais faziam o fogo, as mães, as mulheres amassavam a massa do bolo e assavam para oferecerem à rainha dos céus. Quer dizer, o povo de Deus estava abandonando a Deus para adorar ídolos, para adorar imagem de escultura, estava oferecendo ofertas para esta imagem chamada Rainha dos Céus. Não é do céu, mas dos céus. Os céus são os que estão acima das nuvens, né? Que é o espaço, né? Que a gente não vê. Então, o povo que se dizia de Deus, as famílias deste povo, estavam unidas em um só objetivo: adorarem a si mesmo e também adorarem a demônios e provocarem a ira de Deus. Então, quando eles estavam adorando aquela imagem chamada Rainha dos Céus, eles estavam provocando a ira a Deus. É o mesmo que está acontecendo hoje com este povo que se diz de Deus. Este povo está adorando a si mesmo e também está fazendo ídolos para si mesmo. E estão adorando estes deuses, provocando assim a ira de Deus, como aconteceu no tempo de Jeremias. No tempo de Jeremias era literal, eles adoravam essa imagem. Nos nossos dias as pessoas adoram a elas mesmas. Então elas fazem muitas coisas no seu rosto, na sua cabeça, espicha cabelo, faz isso e aquilo, e muita malhação, e ficam adorando o seu corpo, né? Sua beleza. Tudo isso é ira. Deus se ira contra essas coisas. Quem é a rainha dos céus para os gentios e para os que se dizem de Cristo, ou os cristãos católicos? Quem é a rainha dos céus que Jeremias fala? Em Jeremias, capítulo 7, versículo 18, quem é essa rainha dos céus? Então, para os que se dizem cristãos católicos, a rainha dos céus é a Maria, mãe do homem Jesus. Já para os pagãos ou gentios, é a mãe terra ou Gaia. Preste atenção à revelação. Então, a rainha dos céus, para os gentios, é Gaia, a mãe terra. Gaia é a mãe terra. Para os pagãos, Gaia é a deusa
primordial da terra, é a mãe de todos os seres vivos. Então, para os gentios, Gaia é a mãe terra, a mãe de todos os seres vivos. Ela era considerada a personificação literal do planeta. Então, para os gentios, Gaia, ou a rainha dos céus, é o planeta Terra. Entenderam? Que eles adoram e que o Papa Francisco também adora. Eu já vi vários vídeos ele fazendo adoração a Gaia, que é a mãe terra, a rainha dos céus, que os judeus no tempo de Jeremias estavam adorando, fazendo bolo para ela. Na verdade, o ventre da mulher representa o planeta Terra. Preste atenção à revelação. Na verdade, o ventre da mulher representa o planeta Terra, que pode representar um planeta sem forma e vazio, e que do abismo dele sai trevas e cobre todo o planeta. Ou melhor, pode representar o planeta Terra depois que Deus deu forma a ele, e forma de vida, forma da barriga de uma mulher grávida de 9 meses. Um planeta que passou a ter luz, onde existia somente trevas. Então, preste atenção. A Terra estava sem forma e vazia. Não tinha luz e nem vida. A Terra Deus fez uma forma nela. E a forma que Deus fez para a Terra, Deus fez uma forma de uma barriga de mulher de 9 meses de grávida. Esta é a forma que Deus deu ao planeta Terra, que estava sem forma e estava vazio e estava em trevas. Então, esta Terra a barriga da mulher é considerado o planeta Terra. Então, nós temos na história 2 mulheres que representam o planeta Terra. Nós temos a mulher Eva, mulher de Adão, que representa a terra contaminada pelo pecado. Nós temos Maria, mãe de Jesus, que representa a terra antes do pecado. Preste atenção à revelação. Em João 1,5 nos diz assim, e a luz resplandece nas trevas. Então a luz aqui é Cristo nascendo como ser humano neste planeta já contaminado pelo pecado. Então a luz brilhou neste planeta contaminado, assim como a luz brilhou lá em Gênesis 1:3. Depois que a luz brilhou, Deus foi dando forma a este planeta que estava sem forma e vazio. Depois do pecado, a luz brilhou novamente neste planeta que estava em trevas. Então, lá em João 1:5 diz que a luz brilhou nas trevas. A luz é Cristo, é a palavra de Deus, vindo para este mundo que estava nas trevas da mentira e engano do diabo. Hoje, nos nossos dias, a Terra está ficando novamente sem forma e cheia de trevas. Por quê? Porque os seres humanos estão se tornando todos trevas, estão se tornando pessoas com a mente maligna, com a mente de Satanás, com a mente morta, com a mente da mentira e do engano. E isso é trevas. Então, quando Deus tirar a luz deste planeta, que é a igreja dele, então esse planeta vai ficar coberto de
trevas e de mortos. Preste atenção à revelação. Então, em João 1,5, um planeta que passou a ter a palavra da verdade, que se encarnou, onde só existia a palavra da mentira. Então, quando Jesus veio, este planeta estava coberto de engano e mentira. Até aquele povo que se dizia de Deus estava no engano e na mentira. Por quê? Porque eles distorciam a palavra de Deus. Aqui em João 8,44, Jesus diz, que o diabo é o pai da mentira. Então, um planeta que passou a ter o próprio Deus encarnado com a sua palavra de salvação na sua boca, trazendo a humanidade de volta a ele mesmo. João 6,45, Deus estava no meio do povo, ensinando a sua palavra da verdade para o povo. Então, quando Cristo veio a este mundo estava coberto de trevas. Para o povo de Deus, Maria é a mulher de Gênesis 3,15. Gênesis 3,15, Deus diz para a serpente o seguinte: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Então, Maria é a mulher de Gênesis 3,15, que iria ter o seu descendente, que é o Filho de Deus, que era Cristo, que em João 1,5 era a luz que brilhou no meio dessa escuridão, dessas trevas, do engano e da mentira da serpente. Então, a mulher ou terra que Deus, em Gênesis 1, do 3 ao 31, fez a luz brilhar nela e foi afastando as trevas, separando as trevas da luz. Gênesis 1, do 3 ao 5. Então, Maria representa esta terra que foi criada lá antes do pecado, antes de existir o pecado. Maria representa a terra santa, perfeita, porque Maria representa o povo de Deus. Então, à medida que separava as trevas da luz, também enchia tanto a terra de água em cima, em alguns lugares na terra, como enchia também os céus de água. E estas águas é a palavra de Deus que todo ser humano precisa se alimentar dela, beber esta água. Esta água é a palavra de Deus. Então, a gente olha para o céu e vê as nuvens, ali tudo é água. E também na terra existe vários lugares que tem água, tem os mares, tem os rios. Toda esta água representa a palavra de Deus. Deus colocou a sua palavra na terra, como ela também está no céu, porque no céu é o trono de Deus. Maria representa a terra sem o pecado, sem a corrupção, sem esta corrupção do pecado, sem a intromissão da serpente, não é? Maria representa esta terra de onde foi tirado o corpo de Cristo. Já Gaia, presta atenção, Gaia é a terra coberta de trevas, onde os mortos moram, onde os demônios estão e querem adoração. Gaia representa a Eva, que se contaminou com a serpente. A terra sem corrupção foi a terra antes do homem pecar. A terra depois do pecado é esta terra que vivemos.
E ela representa Eva, não Maria. Ela não representa Maria. Essa terra que vivemos não representa Maria, ela representa Eva, que se contaminou com a serpente. No Apocalipse 13:8 nos diz que aqueles que não têm os seus nomes escritos no livro do Cordeiro são aqueles que passaram a existir nos planos de Deus depois do pecado. Eles são a semente da serpente, são aqueles que rejeitam a luz que é Cristo e vivem nas trevas. Então, existe dois tipos de pessoas na terra. E em Gênesis 3:15 passou a existir esses dois tipos. Mas lá em Gênesis 1:28 era só um tipo. Deus mandou que o homem multiplicasse e enchesse a terra de pessoas santas e perfeitas. Mas o homem não fez isso antes do pecado. Ele veio fazer isso depois do pecado. E depois do pecado passou a existir dois tipos de gentes, dois tipos de seres humanos. Aqueles que são de Deus e aqueles que são da serpente. E quem são da serpente? Todos aqueles que rejeitam a salvação em Cristo. Por isso Jesus diz lá em João 3:19, a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas, mais o pecado, mais a mentira, mais o engano, do que a luz, do que a palavra da verdade, do que Cristo. Por quê? Porque todo aquele que vive na prática do pecado, ele não vem para a luz, ele não vem para a palavra da verdade, ele não quer abandonar seus pecados, para que suas obras não sejam questionadas, ele não quer que ninguém fale mal do que eles estão fazendo de errado. Então eles querem viver eternamente nessa terra no erro, no pecado, no engano. Então, estas pessoas são aquelas que vieram da serpente. E a terra onde elas foram criadas foi a terra chamada Eva, ou Gaia, terra corrompida pelo pecado. Estas pessoas são aquelas que vieram apenas da carne e do sangue do homem Adão e de todos os homens, né? A semente do homem é contaminada do pecado. Os que vieram da terra chamada Maria são todos aqueles que vieram do sangue e da carne do descendente de Maria, que é Cristo. Maria representa a terra antes do pecado, terra sem contaminação do pecado, de onde veio o Filho de Deus, Cristo. E de Cristo todos aqueles que se arrependem dos seus pecados e creem em Cristo. Não foi de uma terra contaminada, chamada Gaia ou Eva, que Deus gerou o corpo de seu filho. Não foi da terra chamada Eva, mas da terra chamada Maria. Por isso Maria era virgem. Maria era consagrada a Deus. Maria era uma serva fiel. Eva se contaminou com a serpente, com o pecado. Então Maria é chamada Maria, que Deus gerou o corpo do seu filho. Lá em Isaías 9:2 nos diz o seguinte. Isaías capítulo 9, versículo 2, nos diz assim. Vamos ver o que é que Isaías diz aqui em relação a isso. Isaías diz assim, 9:2. Isaías 9:2 diz o seguinte. Cadê? Diz assim: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na terra da sombra da morte resplandeceu a luz. Então, quando Jesus nasceu, era assim que estava este planeta Terra, que nós moramos, cheio de trevas, cheio de pecado, cheio de engano, cheio de mentira, e agora ele está voltando a ser o que era
como era no tempo que Jesus nasceu. Maria representa a nação de Israel, povo escolhido por Deus para representar o seu nome neste planeta chamado Terra. Eva representa a rainha do céu, a Gaia, a Eva, terra, que se contaminou com o pecado. Foi ela quem desobedeceu primeiro a Deus e ficou sem forma e vazia de vida, pois em Eva todos morreram juntamente com Adão. Maria é a terra que gera vida, pois dela foi gerado o Filho de Deus. Dela foi gerado a vida, a luz. Foi para esta terra que Deus mandou o seu Filho, a terra chamada Maria, terra que era obediente ao seu Deus, né? Então Maria era uma serva fiel, obediente ao Pai eterno. Então cada pessoa que também é terra, todos nós somos pó da terra. É pó, né? Todos nós somos terra, somos pó, para que se torne completamente a imagem e semelhança de Deus, para que possam em breve irem com ele morar em sua nova terra e no seu novo céu, onde não haja mais trevas, somente a luz, onde não há mais mortos, somente vida. Então, é necessário que nós, todo ser humano, creia em Jesus e venha para ele, para que deixe de ser esta terra, né, contaminada e se torne uma terra santa, uma terra perfeita, porque em Cristo nós deixamos de ser essa terra contaminada pelo pecado e recebemos de Cristo a purificação, o perdão, a salvação e passamos a ser uma terra santa, onde não há mentiras nem engano, somente a verdade, onde não há mais noite, somente o dia. Então este é o lugar onde todos aqueles que têm Cristo irão morar no novo céu e na nova terra. E lá não existirá mentira, só a verdade, porque lá Deus está. Não existirá mais noite, que noite é trevas. Só existirá dia, porque Jesus é o dia, é luz. Só existirá o dia, onde não há mais desobediência, mas só a obediência. Onde o diabo não tem mais acesso, pois o Espírito ama, pois o Espírito humano, né, se tornou como a imagem e semelhança de Cristo. Então, lá no novo céu e na nova terra, só vai aquele que é a imagem e semelhança de Cristo, se tornou aquilo que era antes do pecado, ele voltará a ser novamente, ele voltará a ser a imagem e semelhança de Cristo, de Deus. Então, somente quando a pessoa deixar de ser essa terra contaminada pelo pecado e se tornar a terra santa, é que ele vai se tornar de verdade a imagem e semelhança de Deus. Então, Gaia representa Eva, não Maria. Gaia representa a terra contaminada pelo pecado, e é esta que a pessoa adora, né? Dizendo que é Maria, mas não é Maria. Maria é a terra santa, de onde Cristo nasceu, e ela não recebe adoração, ela não é adorada, ela não aceita adoração.
Agora a Eva representa a terra contaminada e esta é a terra que aqueles que não têm Deus adora e quem está por trás dela é Satanás. E nós devemos prestar atenção se nós não estamos adorando muitas vezes a nós mesmos e Deus está irado. E Deus está irado com esse mundo, porque neste mundo as suas criaturas humanas estão adorando muitas coisas, inclusive ídolos. E lá no Apocalipse 13, do 11 em diante, diz que vai ser feito uma imagem. E essa imagem vai receber espírito. Esse espírito é maligno. E as pessoas vão adorar essa imagem. Por quê? Porque representa Gaia. Representa esta terra contaminada. E é nessa terra contaminada que o diabo é adorado. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Então, a pergunta é: quem é a rainha dos céus? A rainha dos céus é Gaia. E se você quiser mais informação, vá lá no Google e faça essa pergunta, que você vai obter a resposta, para não ficar só na minha fala. Então, dê esse like, dê o seu like, mande essa live para frente. Já passei muito do tempo, mas foi necessário. Espero que você entenda agora mais ainda sobre este assunto. Isto é revelação de Deus. Dê o seu bonzinho, comente e ajude, né, essa live mais para frente. Então, até o próximo estudo, até terça ou quarta-feira.